Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. O mash out é aquela técnica que a gente usa no final da sacarificação e elevamos a temperatura do mosto para 77, 78 graus por um determinado tempo. Mas o que acontece se a gente não fizer isso? Quais são as implicações e por que a gente faz isso afinal? Eu tenho visto na internet bastante gente defender a técnica do no mash out. Não fazer o mash out por um motivo ou por outro. E eu acho que eu até concordo de certa forma com essas pessoas, mas a gente tem que entender tudo que está em volta, toda a parte científica, para a gente poder decidir melhor se pra gente compensa ou não compensa fazer o mash out. E eu acho que muitas das técnicas que a gente usa como cervejeiro são técnicas que vêm da grande indústria. Então a gente, como cervejeiro caseiro, adapta técnicas da grande indústria e algumas técnicas que podem fazer muito sentido para eles, podem fazer menos sentido para nós. E o mash out, de certa forma, está dentro disso daí. Eu não sou contra o mash out, eu sou totalmente a favor, mas eu vou falar hoje porque que talvez, em alguns casos específicos, ele não seja tão útil assim. E se você julgar que é muito trabalhoso fazer, o que eu não julgo que seja, você pode, em alguns casos, acabar até ignorando ele. Então, para a gente entender o não mash out, vamos entender primeiro o mash out, qual que é o sentido dele, por que ele existe. E, basicamente, tem duas grandes aplicações. Uma é a mais falada, mas a outra é de igual importância, talvez até maior. A primeira função do mash out é a inativação enzimática. Então a gente eleva a temperatura do mosto depois da sacarificação para 78 graus, 77 graus por um determinado tempo, 5, 10 minutos. E nesse tempo, praticamente todas as enzimas que estão lá dentro do mosto, alfa-amilase, beta-amilase, protease, glucanase, tudo isso desativa. Na verdade, tudo isso estava desativado provavelmente só tinha de relevante alfa-amilase dentro do mosto, então a gente basicamente desativa a alfa-amilase. O segundo motivo, apesar dele ser menos comentado, ele é bastante importante, que é a queda na viscosidade do mosto. Quando o mosto está numa temperatura baixa, ele é uma solução de açúcar, uma solução açucarada, ele é mais difícil de fluir. Eu acho que dá para ficar mais claro se a gente fizer um equivalente aqui com substâncias que elas são naturalmente mais viscosas. A gente pegar, por exemplo, mel ou óleo. Pensem num mel frio e num mel quente, ou num óleo frio e num óleo de cozinha mesmo, num óleo quente. Existe muita diferença em quanto que ele consegue fluir. E se ele consegue fluir, torna mais fácil a clarificação e torna mais alto o rendimento. Quanto mais ele flui, menos ele fica grudado nos grãos, na hora que a gente faz a separação dos grãos do mosto, e maior é o rendimento do seu processo como um geral, o rendimento da clarificação e o rendimento global da cerveja. Você consegue extrair mais açúcar, mas não é nem o rendimento a coisa mais importante. O mais importante é que ele facilita a clarificação e a recirculação. Agora, como eu disse antes, as técnicas que a gente usa na cerveja caseira são adaptações das técnicas comerciais. E algumas podem fazer muito mais sentido em escala muito grande do que em escala pequena. Igual o mash out é uma delas. Então eu não estou dizendo que ele não faz sentido para casa, eu estou dizendo que ele faz mais sentido para a indústria. Então isso que eu vou tentar explicar agora, porque que ele é muito, muito importante para a indústria. O processo industrial ele é um pouco diferente. Então você faz a sacarificação numa panela e faz a clarificação, recirculação em outra panela. Então você termina a sua sacarificação, eleva a temperatura lá para 77, 78 graus por uns 10 minutos e aí passa tudo, grão e mosto, para uma segunda panela que tem fundo falso. Na indústria, a panela de sacarificação ela não tem fundo falso nem bazuca, então tem uma segunda panela só para isso, porque é muito mais difícil de clarificar na indústria em função dos tamanhos, dos volumes, do peso de grãos. Na panela de clarificação, o mosto ele fica lá, aí ele começa a recircular, mais ou menos igual a gente faz em casa, mas é um processo um pouco mais demorado. Pode levar 20 minutos, 40 minutos, 1 hora e meia. Depende muito de um monte de fatores. Depende do equipamento. Às vezes a indústria, na verdade, tem um equipamento que não foi projetado para fazer cervejas pesadas, mas foi projetado para fazer pilsen. Às vezes tem algum grão muito que deixa um mosto viscoso, trigo, aveia. Às vezes a carga de malte ela é absurda, sei lá, uma RIS. Então ela fica ali 1 hora e meia, 2 horas, eu já vi isso acontecer em indústrias. E aí então ela vai para a panela de fervura e esse primeiro mosto que vai para a panela de fervura é chamado justamente de primeiro mosto.
Aí então volta a água nova para a panela de clarificação e faz o processo que a gente faz em casa também, que é o processo de lavagem. Existem dois processos industriais mais comuns, um chamado de fly asperge, outro chamado de wet asperge, que tem suas respectivas adaptações para o processo caseiro, mas no geral todo o processo de clarificação, até chegar o mosto clarificadinho inteiro lá na tina de fervura, ele pode levar facilmente aí de 1 a 3 horas, o que é, em geral, muito mais tempo do que se fica em casa, né? Eu não tenho certeza, eu posso falar pelas minhas produções, que basicamente eu acompanho as minhas produções caseiras só, mas é muito menor do que o tempo de clarificação da indústria. Agora vamos pensar em alguns pontos. Os defensores de não fazer o mash out falam que não adianta você querer fazer a desativação enzimática, porque a tua conversão de amido ela já ocorreu. Então lá na sacarificação ocorre toda a conversão do amido em açúcar. E eles estão certos nisso. Todo o amido virou açúcar lá na sacarificação. Só que tem uma coisa que não é muito certa aí. Se você manter teu mosto numa temperatura onde a alfa-amilase atua por muito tempo, vai dar uma incoerência e vai dar um efeito reverso, vamos dizer, da alfa-amilase. Vamos supor que você queira fazer uma cerveja que ela vai ser uma cerveja bastante encorpada e você opta por uma rampa de alfa-amilase, talvez 68 graus, ou uma rampa mista de alfa-amilase, beta-amilase. Mas enfim, e aí você não faz mash out, ela vai ficar essas 3 horas numa temperatura elevada, mais que a alfa-amilase atue, 68, 70 graus. O que acontece é que a alfa-amilase ela não atua só no amido, ela atua no amido quebrando ele em amidos menores, em dextrinas, em açúcares, mas ela também atua na dextrina quebrando em açúcares, atua nos açúcares quebrando em açúcares menores. A gente geralmente usa as rampas de alfa-amilase para fazer cervejas mais encorpadas, porque ela pega os amidos grandes, quebra, faz o açúcar grandão, porque ela quebra meio aleatório, então pode quebrar na ponta, pode quebrar no meio, fazendo açúcar grandão. Mas se a gente deixar por muito tempo, o efeito passa a ser reverso, porque ela quebrou os amidos grandões e aí está cheio de dextrina. Ela não vai parar, ela continua e quebra as dextrinas em açúcares relativamente grandes. Ela não vai parar, ela quebra os açúcares grandes em açúcares menores. Ela pode inclusive quebrar a própria maltose feita pela beta-amilase. Então, você tinha uma cerveja que era projetada para ser uma cerveja encorpada, talvez ela não vai ficar como você queria. Isso num tempo muito prolongado, claro. O efeito da temperatura, mesmo a 70 graus, ele vai desativando aos poucos a alfa-amilase, então a atividade ela vai ser um pouquinho menor, mas é existente. Mas tem outra coisa mais grave ainda do ponto de vista industrial, porque a clarificação ela é problemática em geral na indústria. Não com todas as receitas, mas com receitas mais pesadas ou com maltes diferentes. Ou algum dia o cervejeiro bobeou, deu uma rodada a mais, aumentou a frequência da bomba lá, compactou o leito. E aí o que acontece? Ela vai ficar mais tempo numa temperatura mais alta, mais alta eu quero dizer, né? 68, 70, sei lá. A última temperatura da rampa de sacarificação. Ela vai ficar um tempo a mais do que normalmente fica, e aí o que vai acontecer é você ter um perfil distinto entre os lotes. Alguns lotes tiveram mais atuação da alfa-amilase, outros lotes tiveram menos atuação da alfa-amilase. E do ponto de vista industrial, isso é bastante relevante, porque eles têm preocupação de padronização entre lotes. Agora, se a gente transportar isso para casa, a gente vai ver que não é um problema tão grande. Primeiro, porque a gente não demora tempos tão prolongados. Mais uma vez, estou falando dos processos que eu faço. Às vezes o processo que você faz pode ser um processo que demora bastante. Aí isso passa a ser relevante para você. Mas relevante no ponto de vista de ir em relação ao que a teoria normal se propõe. A teoria normal propõe que se você ficar em alfa-amilase, você vai ter uma cerveja de corpo alto. Agora você pode ficar nela prolongada por muito tempo e ter uma cerveja de corpo baixo. Então é consistente nesse aspecto. E em segundo lugar, a preocupação com a consistência, ela não é tão grande em casa. Porque, vou dizer assim, que a maior parte dos cervejeiros caseiros que eu conheço nunca nem repete receita. Então, preocupação de consistência entre fazer uma receita sempre igual a outra não é aquela coisa bem relevante, sim. Então,
A padronização entre lotes, na minha opinião, não é preocupação de muitos cervejeiros caseiros, da maior parte dos cervejeiros caseiros. Em relação à fluidez, que seria o segundo objetivo do mash out, eu também acho que é um problema muito menor em casa. Primeiro porque eu já estou dizendo que demora menos, é muito mais fácil, não tem todos esses problemas. E rendimento não é um fator tão necessário em casa. Se você conseguir aumentar 0,5% de rendimento em casa, não vai te dar diferença nenhuma. Agora, na indústria, vai dar bastante. E em processo single vessel, então, aí não faz o menor sentido mesmo, porque em processo single vessel, a relação água-malte é muito maior, né? Enquanto num processo normal está ali 1:2, 1:3, num processo single vessel, como vai toda a água de uma vez, não tem água de lavagem, é normal, tá 1:5, 1:6, 1:8. Então, o mosto ele é muito mais fluido naturalmente, né? Então você não vai ter nem tanto esse ganho em função da maior temperatura. Agora, como conclusão, né? Parece que eu estou defendendo muito não fazer o mash out, mas a minha conclusão é um pouco diferente. Primeiro que o objetivo não é falar se você deve ou não fazer, a cerveja é tua. Você utiliza a técnica que achar mais adequado frente às vantagens e desvantagens da técnica. E assim, apesar de não ter muitas vantagens em casa, não tem vantagem nenhuma, ou eu não vejo uma vantagem para não fazer. Então você vai ganhar pouca coisa fazendo, mas você não vai ganhar nada não fazendo, porque vou pensar assim, que vantagem que você poderia ter em não fazer o mash out? Ganhar 20 minutos ali em vez de ter que subir dos 68 para os 78 antes de fazer a recirculação e a clarificação? Cara, aí você vai perder mais tempo porque o mosto ficou mais espesso, é mais difícil de clarificar, e ainda você vai ter que subir depois na fervura. Então, para o processo convencional, eu não consigo ver uma vantagem em não fazer. Talvez eu estou com uma visão um pouco fechada aqui. E para o processo single vessel, que é o processo que eu uso, de qualquer forma você vai passar pelos 78. A única diferença no processo single vessel é se você vai tirar os grãos do mosto com 68 graus ou com 78. Tira com 78, vai estar mais viscoso, vai dar um pouquinho mais de rendimento, vai ter desativação enzimática. Embora para o single vessel nem faça sentido a parte da desativação enzimática, porque ele ia passar pela desativação enzimática sem ter nenhum processo adicional no meio, que é o que tem na técnica convencional. Mas se eu tiver deixando de ver alguma coisa onde seja mais fácil não fazer o mash out, deixe os comentários aqui embaixo, que daí a gente pode discutir isso melhor. Agora cada um tira suas conclusões frente aos seus próprios processos. Não fazer um mash out não vai dar uma cerveja ruim, e fazer também não vai fazer uma cerveja ficar boa. O importante é saber tudo o que acontece. Então é isso aí, o vídeo de hoje. Muito obrigado e até semana que vem.